Volgogrado é uma cidade de muitos nomes. Fica no encontro dos rios Volga com Tsaritsa, que deu origem ao seu primeiro nome, Tsaritsin, fundada antes mesmo de 1600. A cidade cresceu, se tornou um ponto completo e um importante ponto portuário e comercial antes mesmo da Revolução de 1917. Durante a Guerra Civil, Volgogrado foi ocupada pelos revolucionários comunistas e disputada entre eles e as chamadas tropas brancas ou contra-revolucionárias. Os brancos eram um verdadeiro saco de gatos, desde monarquistas, apoiadores do czar, até liberais e democratas, unidos só pela oposição aos comunistas. O comandante comunista era Joseph Stalin, futuro ditador da União Soviética. Na década de 20, Tsaritsin, em homenagem a ele, ganhou um novo nome, Stalingrado, a cidade de Stalin, que testemunhou várias batalhas da Segunda Grande Guerra Mundial. Aqui também foram muito piores as batalhas da Segunda Guerra do que a própria Guerra Civil. A Segunda Guerra Mundial é conhecida na Rússia como Grande Guerra Patriótica, o que dá uma ideia da importância que tem para eles. Porque a guerra foi literalmente uma questão de vida ou morte para os russos. Ao todo, somando todas as frentes e todos os países, uns 60 milhões de pessoas morreram durante a guerra. Desses, em torno de 26 milhões eram russos, entre civis e militares. Hitler e os nazistas sonhavam em transformar o leste europeu numa imensa colônia, onde os alemães governariam uma população escravizada e tratada como animais. Vamos colocar em termos bem fáceis de se entender. Quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941, muitos soviéticos viam a ideia com bons olhos. Viviam sob o regime de Stalin, um regime sanguinolento. Porém, com o passar dos dias, com o passar dos tempos, viram as barbaridades e atrocidades que os nazistas faziam. Aí, chegaram à conclusão que era melhor viver com Stalin do que com Hitler. Os nazistas queriam muito conquistar Stalingrado e os russos queriam evitar isso a qualquer custo. A cidade fica no sul da Rússia, no caminho dos campos de petróleo do Cáucaso. Se perdesse esse petróleo, a Rússia seria um alvo fácil. Ainda por cima, estava em jogo o prestígio que vinha do nome Cidade de Stalin. Hitler esperava abalar a moral dos russos ao tomar a cidade batizada em homenagem ao líder. De 1942 a 1943, a maior batalha de todos os tempos ocorreu em Stalingrado. Mais de 1 milhão de soldados em cada lado, mais de 1 milhão de mortos em combate. Mas nada daquelas batalhas clássicas de dois exércitos alinhados, um de frente para o outro. As ruas viraram palco de uma guerra urbana, campos minados por toda parte. A Força Aérea Alemã bombardeou prédios enquanto os soldados e tanques avançavam rua após rua. Os russos reagiram quase que com uma guerrilha em grande escala. Espalharam parte das tropas em grupos pequenos por toda a cidade. Os alemães não tiveram 1 minuto sequer de sossego. Por cada casa onde passavam, poderia estar escondida uma unidade russa esperando o momento de revidar. O ponto máximo da batalha se deu aqui, no morro de Mamaev-Kurgan, um lugar alto que dava boa visibilidade das tropas inimigas. Devido a isso, esse morro foi bastante disputado durante a batalha. Dizem que no auge do inverno, enquanto nevava, o morro continuou com a cor de terra preta. Era tanto tiro e bomba que toda a neve ali derreteu. O lugar agora abriga uma estátua gigantesca em memorial aos mortos, o chamado da Pátria-Mãe. Aqui está o túmulo de Vassili Zaitsev, um franco atirador russo que durante essa batalha de Stalingrado matou cerca de 400 soldados alemães com um rifle de longo alcance. Ele acertava tiros a centenas de metros de distância. Finalmente, as tropas russas receberam reforços e viraram o jogo. Os sobreviventes nazistas ignoraram as ordens de Hitler, proibindo a rendição, e baixaram as armas.
A cidade estava arrasada, precisou ser reconstruída do zero, mas os alemães não passaram. A máquina de guerra nazista, que parecia invencível, deu seus primeiros sinais de fraqueza. A resistência de Stalingrado inspirou o mundo todo. O nosso poeta Carlos Drummond de Andrade comemorou com Carta a Stalingrado. Fez referência e disse que Stalingrado, destruída, mas vitoriosa, era muito mais bonita que qualquer outra cidade intacta e que não tenha passado pelos horrores da guerra. Stalingrado, miserável monte de escombros, entretanto resplandecente. As belas cidades do mundo contemplam-te em pasmo e silêncio, débeis em face do teu pavoroso poder, mesquinhas no seu esplendor de mármore salvos e rios não profanados. As pobres e prudentes cidades, outrora gloriosas, entregues sem luta, aprendem contigo o gesto de fogo. Também elas podem esperar. Depois da morte de Stalin, o nome da cidade reconstruída mudou outra vez. Para combater o culto à personalidade de Stalin, ela foi rebatizada de Volgogrado, a cidade do Volga, nome que preserva até hoje. E esse ano, novamente, o mundo voltou os olhos para cá, de toda sorte, que foram para as batalhas pacíficas do futebol. Tsaritsyn, Stalingrado, Volgogrado. Não importa qual o nome, o que importa é que esse lugar é uma prova de que nenhum mal dura para sempre. E mais, escombros, muitos escombros, podem sim voltar a se tornar uma bela cidade. Esse foi mais um Vang no País da Copa. Curta, compartilhe os nossos conteúdos. A Copa de um jeito que você nunca viu. A gente se vê com novas histórias. Tchau! Eu sou a Vang, eu sou o Brasil. A Copa do Mundo como você nunca viu. Vang Brasil!